pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Modern Work Brasil e feliz ano novo, feliz 2025. Aqui do canal, eu torço para que você, em 2025, possa conseguir alcançar os seus objetivos, tanto profissionais como também pessoais. Que esse canal possa lhe ajudar cada dia mais a fazer você crescer dentro do seu profissionalismo e que você possa galgar e que você possa alcançar os seus objetivos ainda em 2025. Eu agradeço a todos vocês que, de alguma forma, puderam me ajudar compartilhando, comentando esse canal. Porque esse canal, graças a vocês, ele está crescendo. De abril de 2024 até dezembro de 2024, nós chegamos a quase 600 inscritos, graças a vocês que têm compartilhado e temos alcançado outras pessoas. E que nesse ano, eu já vou deixar um desafio aqui para você. Que você me ajude ainda a compartilhar o conhecimento através desse canal, para que até o final desse ano nós chegamos a 1000 inscritos. Eu conto com a sua ajuda e eu estarei aqui pronto para ajudar também a fazer você com que você cresça profissionalmente. Esse é o principal objetivo desse canal, onde nós vamos aprender toda a parte de segurança Microsoft. Nós estamos aqui nesse curso do Microsoft Intune, mas em breve teremos novidades. Nós teremos outros cursos e você vai poder então aperfeiçoar outras áreas da sua parte técnica, certo? E nessa aula de hoje, você vai aprender como fazer o processo de registro de dispositivos de nuvem Windows para o Microsoft Intune. Aqui nessa aula você vai aprender as melhores práticas de como você deve fazer isso no seu dia a dia. Ok? Conto com a sua ajuda, então vamos lá para a nossa aula. Vamos agora! Chegamos na nossa parte prática. Agora nós vamos ver como que nós conseguimos ingressar o dispositivo na nuvem Microsoft e automaticamente fazer o registro dentro do ambiente do Microsoft Intune. Lembrando que na aula passada nós aprendemos a fazer o registro de forma automatizada e silenciosa nos ambientes híbridos, através de uma GPO. Se você não viu essa aula, aqui em cima vai aparecer um card para você ver como que faz o processo silencioso do ambiente híbrido. Agora nós vamos fazer esse processo dentro do ambiente da nuvem Microsoft, do Entra ID. Porém, no Entra ID, a GPO não é suportada, não existe a possibilidade de você criar uma GPO dentro do Entra ID. Então nós vamos precisar criar um usuário, administrar esse usuário, colocando ele funções administrativas nele, atribuir uma licença do Microsoft Intune, então fazer algumas configurações para que os dispositivos que vão ser ingressados recebam essas configurações. E aí nós vamos criar um pacote de provisionamento para que possa ser feito de uma forma manual. Infelizmente, nós não temos uma forma automatizada como faz uma GPO, mas nós podemos criar um pacote com a pré-configuração e você, então, adicionar esse pacote de pré-configuração no dispositivo e o dispositivo passar pelo processo de novo registro na nuvem e também no Microsoft Intune. Então, nós vamos lá. Primeiramente, para a gente fazer esse tipo de registro, nós precisamos que o usuário ele possua 3 funções administrativas: o administrador de dispositivos de nuvem, o administrador do Intune e também o administrador de senha. Além disso, nós precisamos que ele tenha o Windows 10 ou o Windows 11 a partir da 17.09, que é do Windows 10, certo? A parte do Intune tem que estar habilitada, ok? Nós já fizemos isso lá atrás, habilitamos. Se você não viu essa parte de preparação da nuvem para o ambiente aqui do Microsoft Intune, eu recomendo que você veja. Vai aparecer também aqui um outro card aqui em cima para que você veja como que nós preparamos o ambiente de nuvem, ok? Depois que nós temos o ambiente de nuvem já preparado, um outro requisito é o Service Principal, que é uma aplicação que faz todo o processo automatizado por trás da cena. Então, nós vamos aqui rodar um script, que eu fiz esse desenvolvimento desse script, para que ele verifique se esse Service Principal já existe no seu tenant. Se não existe, ele vai criar automaticamente para você, ok? Então, essa é a primeira parte ali dentro do Entra ID que nós vamos fazer. Dentro do Entra ID, nós também vamos fazer outras configurações para os dispositivos. Agora, no Microsoft Intune, nós vamos pegar essa conta, ela vai receber uma função que é a função de gestor de registro de dispositivo, que no inglês é a abreviatura chamada DEM. Para você que vai fazer a prova aí do MD102, você vai precisar desse conhecimento. E essa conta permite que você inscreva até 1000 dispositivos dentro do Microsoft Intune. Uma vez que você registra mais do que 15, que é o permitido,
você tem um bloqueio e você não consegue fazer o processo de registro. Então, por isso que essa conta DEM vai te permitir registrar até 1.000 usuários, né, 1.000 dispositivos ali dentro do seu ambiente, ok? Lembrando que para isso você precisa de licenciamento, então a conta precisa estar licenciada, certo? Beleza, e depois nós vamos criar esse pacote de provisionamento usando, então, o Microsoft o Windows Configuration Designer, beleza? Então nós vamos para o nosso Entra ID. Aqui no nosso Entra ID eu já criei um usuário chamado registro.mdm. Esse usuário já está licenciado, ok? Ele já tem a licença do Microsoft Intune. Além do licenciamento, nós também já aplicamos aqui as funções administrativas. Tá? Já coloquei aqui as 3 funções administrativas, que é administrador de Intune, administrador de password e também administrador de dispositivo de nuvem. Se você não sabe colocar essas funções administrativas, não tem problema. Basta você acessar o usuário que você quer colocar a sua função administrativa. Você vai vir aqui na parte de atribuir funções. Você vai clicar aqui em adicionar atribuição e você vai escolher aqui qual é a função que você quer. Aí você vai procurar aqui o Intune Administrator, depois você vai procurar aqui o administrador de dispositivo de nuvem e também você vai procurar aqui o administrador de senha. Feito isso, você adiciona as 3 funções, então você clica no Next e depois finaliza, tá bom? Então, o usuário está licenciado, o usuário já está com as funções administrativas. Agora nós vamos dentro do Microsoft Intune, aqui dentro de dispositivos, devices, nós vamos aqui em enrollment, em registro, e aqui na parte de gerente, né, o gestor de registro de dispositivos, aqui no Device Enrollment Manager, nós vamos adicionar esse usuário, registro.mdm@ftalentos.tech. Ele está dizendo que ele já é administrador. Vamos ver aqui. Eu já tinha colocado ele antes e eu removi. Vamos ver se ele vai deixar. Ok, então eu vou passar para uma outra parte. Eu vou adiantar a parte lá do Entra ID. Depois nós retornamos aqui para o Intune para ver se ele libera fazer a inscrição novamente desse usuário. Então nós vamos aqui na parte de dispositivos. A gente vai ver aqui que nós temos somente 3 dispositivos. Todos eles estão híbridos. Significa que todos eles pertencem a um ambiente on-premise. E nós vamos aqui na parte de configuração do dispositivo. Nós vamos clicar aqui. Por padrão, todo dispositivo que ele é ingressado na nuvem, quer dizer que ele faz parte da nuvem Microsoft, quem faz o processo de ingresso da máquina já é o administrador local. Tá? Então, por isso que no seu dia a dia, você não pode fazer com que o usuário faça o ingresso da máquina na nuvem, porque senão ele vai ser administrador local. Ele ser administrador local, nós sabemos o que acontece. Ele vai instalar coisa que não deve, e aí vai causar problema dentro do ambiente da empresa, e aí você sabe para quem que vai sobrar a conta, né? A conta sempre rebenta para o lado do mais fraco. Então, para isso, você precisa, então, colocar um grupo de usuários, de administradores, para que eles possam ser os usuários que vão ser os administradores locais, ok? E com isso, a gente depois pode gerenciar uma conta local, né? Do próprio dispositivo com o Windows Labs. A gente vai aprender o Windows Labs aqui, certo? Bom, então nós vamos aqui selecionar quem pode fazer o ingresso de dispositivos na nuvem. Eu tenho um grupo aqui que eu criei e esse grupo tem esse usuário, registro MDM. Então, somente quem fizer parte desse grupo vai conseguir fazer o ingresso na máquina do Entra ID. 2 funcionalidades que estão em preview. Preview significa que essa funcionalidade ainda não está em produção, está no ambiente de teste, está disponível para os tenants testarem, mas elas não dão suporte, a Microsoft não vai te dar suporte caso você habilite, e também, enquanto ela estiver em preview, não tem nenhum tipo de cobrança, mas, posteriormente, quando entrar em produção, se for necessário uma cobrança, você será cobrado. Então, antes de você ativar um preview dentro do seu ambiente de produção, lembre-se disso, que, primeiro, não tem suporte Microsoft, e se vier a ser cobrado, você será cobrado financeiramente, tá bom? Então, essa funcionalidade que permite que você restrinja aqueles globais admins de serem administradores dentro dos dispositivos. Então, nós vamos colocar que não.
nem todo global admin, ou melhor, nenhum global admin será administrador das máquinas. E nós vamos também dizer que o usuário que faz o registro, ele não será mais administrador da máquina. Quem vai ser quem faz parte desse grupo aqui. SG entra admin local. Então, quem estiver nesse grupo vai ser, então, os administradores dos dispositivos. Feito isso, nós vamos salvar. Ok? Beleza. Vamos agora verificar se ele vai deixar a gente adicionar o usuário. Senão, a gente passa para uma próxima etapa. Registro.mdm. Isso aconteceu, pessoal, porque eu apaguei o usuário, tá? Que estava aqui, que era esse. Ele já estava configurado, eu apaguei. E tem pouco tempo que eu fiz esse delete. Beleza. Então, nós vamos deixar ele por aqui, por enquanto. Tá bom? Beleza. Então, vamos para o nosso primeiro dispositivo. Vamos abrir aqui as máquinas virtuais. O dispositivo aqui caiu. Ok. Então, nós temos um dispositivo aqui. E nós vamos usar ele aqui para fazer o processo de instalação do Windows Configuration Designer. Tá? Existem duas formas de você ingressar um dispositivo no ambiente da nuvem Microsoft e ele ingressar também automaticamente no Microsoft Intune. Primeiro, é você fazendo pelo próprio Windows e o segundo é você fazendo com uma aplicação chamada Windows Configuration Designer. Ok? A diferença entre os dois é que você cria um pacote no Windows Configuration Designer, você coloca ele num pendrive e quando você pluga na máquina e executa esse processo, ele já faz todo o processo automático e reinicia a máquina já está no Entra e automaticamente também essa máquina já vai entrar no Microsoft Intune. Quando você faz pelo método manual, em todos os dispositivos você vai ter que fazer o mesmo passo a passo, colocar o usuário, colocar a senha e reiniciar. Então dá um pouco mais de trabalho. Eu vou ensinar desses dois métodos. O primeiro, pelo Windows Configuration Designer. Tá? Antes de fazer o Windows Configuration Design, nós temos aqui um pré-requisito. Esse pré-requisito é que você precisa ter o Service Principal, que é uma aplicação que vai fazer esse processo automatizado de gerar o token, de fazer o ingresso dos dispositivos. Então, eu preparei aqui um script que já faz esse processo. Ele verifica se quem vai executar o script ele tem os módulos necessários, se não tiver, ele instala os módulos necessários. Depois ele verifica se o Service Principal já existe no tenant. Se já existir, ele não vai fazer nada. Agora, se não existir, ele vai fazer o processo de criação desse Service Principal, que faz parte e é necessário para isso, tá? Lembrando que os scripts que nós usamos e as documentações, nós colocamos o link aqui na descrição. Você vai ter acesso ao GitHub, onde vai ter o script, e você vai ter acesso também ao link de todo o material que nós usamos aqui oficial da Microsoft. Então, nós vamos executar aqui. Ele vai pedir aqui a minha autenticação. Ok, feita a autenticação, ele viu que o Service Principal não está dentro do ambiente, então ele criou o Service Principal. Beleza. Então, finalizamos uma etapa aqui. Ok. Então, voltamos para o dispositivo. Não é esse aqui. Nós vamos abrir, então, o Windows Configuration Designer. Esse primeiro processo, pessoal, ele vai renomear a máquina, tá? Então, o pacote que você cria, ele vai precisar dar um novo nome para a máquina, tá bom? Então, lembre-se disso. Pelo Windows Configuration Design, você aplica um novo nome para o dispositivo, certo? Ele não formata a máquina, ele apenas renomeia o dispositivo. A não ser que você coloque no seu pacote o nome da máquina. Só que aí você vai ter que criar um pacote para cada máquina, que não é legal, porque dá muito trabalho. Certo? Beleza. Vamos aguardar ele abrir aqui. Lembrando, pessoal, que se você não fizer a configuração do Service Principal, você não vai conseguir gerar o token que é necessário para a criação de dispositivos. Então, vamos clicar aqui em Provision Desktop Devices. Então, vamos colocar aqui. Eu vou criar um pacote para dispositivos, tá? Workstation, e um pacote para notebook. Então, nós vamos aqui, FBK
registro notebooks. Vamos clicar em Finish. Ok. Então, nessa primeira etapa aqui, ele vai, por exemplo, pedir o nome da máquina. É obrigatório. Então, nós vamos seguir aqui o nosso padrão, que é FBK traço. Já que esse aqui é para notebook, é NBK. E aí depois vem o país. Então, eu vou colocar para o país dos Estados Unidos. E depois nós vamos colocar a numeração. Então, para fazer a numeração, nós usamos essa variável conforme está descrito ali em cima, que é a variável igual range, 2 pontos, o número que você quer, a quantidade de caracteres. Aqui no caso, ele vai colocar o NBK US e no máximo 3 caracteres depois, 3 números, tá bom? Nós não vamos aplicar a chave, porque uma vez que o usuário tenha a licença com o Windows Enterprise, E3 ou E5, automaticamente ele faz o upgrade, por exemplo, se for do Windows Pro para o Windows Enterprise. Então não precisamos colocar a chave. Essa máquina também não vai ser usada para compartilhamento, né? Ela não vai ser usada por mais de uma pessoa. Não vamos remover nenhum software. Vamos clicar aqui em Next. Não vamos configurar a parte de rede, mas se você quiser configurar a sua rede Wi-Fi, você consegue configurar. Na parte de gerenciamento de conta, nós vamos registrar, né, ingressar essa máquina no Entra ID, né, o seu antigo nome Azure AD. Então, nós vamos clicar aqui para ele fazer o refresh das credenciais, ok? O padrão, pessoal, esse token, ele tem aí um período de 6 meses, tá? Período de 6 meses. Aqui tá no calendário americano. Então, por isso que o mês vem primeiro. Então, ele vai manter esse fresh, né? Ele vai manter esse token válido até essa data de 6 meses. Então, nós vamos clicar aqui no Book Token. Aqui ele vai pedir a credencial do registro, ok? Registro.mdm. Vamos pegar aqui a senha. Aqui nós precisamos dar permissão. Ele vai criar uma aplicação lá dentro do Entra ID e vai usar essa aplicação para aplicar as permissões e a partir dela, então, ele vai fazer todo o processo de onboard do dispositivo. Aqui nós devemos desmarcar aquele combo boxzinho ali, né, aquele checkboxzinho, e também marcar a opção. Bom, aqui existe uma possibilidade, né, algo opcional, que é você criar um administrador local. Quando você ingressa um dispositivo na nuvem, tá? Para você remover ele, você precisa de um usuário local, porque quando você remove, você não tem mais como logar na nuvem, porque esse dispositivo não está mais na nuvem. Então, nós vamos colocar aqui um usuário chamado mdm.admin. E eu vou colocar uma senha aqui. Não tem problema da senha, porque depois nós vamos instalar o Windows Labs e nós vamos rotacionar essa chave o tempo todo. Beleza? Show de bola. Então, nós vamos aqui em Next. Não vamos adicionar nenhuma aplicação. Não vamos adicionar certificados. E vamos finalizar aqui. E aqui nós vamos criar, então, um pacote. Pacote criado. Muito bem. Agora eu vou criar um novo FBK Workstation. E vou colocar aqui Brasil. Certo? Então, nós vamos colocar aqui o nome FBK WKS BR. E aí nós vamos colocar o range, 2 pontos, o número 3. Vamos manter conforme está. Não vamos fazer o setup do Wi-Fi. Vamos registrar ele no Entra. Okay? Novamente, ele vai gerar um outro token, tá? Ele vai gerar uma outra conta para gerar token. Para cada tipo de pacote que você cria, é um usuário que ele vai criar no seu ambiente, chamado package, e uma numeração. Depois eu mostro para vocês.
Desmarca essa opção sempre. E aqui você coloca para ele não usar o registro, apenas fazer o processo, então, de acessar a aplicação. Vamos manter aqui o mesmo usuário local. Lembrando que isso aqui não é obrigatório, tá bom, pessoal? Não é obrigatório. Não vamos, também não vamos, então vamos finalizar. Ok, então nós temos aqui dois pacotes, certo? Tanto o pacote para Workstation, quanto o pacote para notebooks. E aí nós vamos pegar esse notebook aqui, que ele está fora do domínio, quer dizer, ele está no ambiente de grupo, ok? Ele está em workgroup, então ele não pertence a nenhum ambiente de domínio, certo? Então ele está no workgroup e nós vamos usar esse dispositivo aqui. Lembrando que ele vai renomear o dispositivo, tá? Não se esqueça disso. Eu vou copiar esses dois aqui para a área de temporária aqui e eu vou compartilhar, tá? Porque como são máquinas virtuais, eu não vou ter como colocar um pendrive, mas você no dia a dia, você vai copiar ele para um pendrive e copiando para um pendrive, você vai executar a partir do pendrive. Ok? Deixa eu pegar esse compartilhamento aqui. Ok. Lá vai ser o notebook, então eu vou copiar só esse aqui. Tá. Deixa eu alterar a permissão aqui. Temporariamente. Ok. Uma vez que a gente já copiou para a rede, agora basta a gente executar naquele dispositivo, certo? Vamos fazer o processo de execução. Você vai executar esse arquivo aqui, tá? Vou colocar no IES. Depois ele vai dizer que você precisa confiar. Você vai adicionar que sim. Agora ele vai fazer o processo de reiniciar o dispositivo. Você não tem trabalho nenhum de fazer o processo de onboard, né? Dentro do Entra ID, ele que vai fazer. Eu vou abrir aqui a máquina virtual correspondente a essa que nós estamos acessando. Nós vamos ver o processo acontecer. Tá? Ele vai reiniciar a máquina e ao reiniciar a máquina ele vai então fazer o ingresso do dispositivo dentro do Entra ID. Então vamos aguardar aqui. Beleza. Ele está reiniciando. O dispositivo aqui atrás já caiu, certo? Ok. Então ele já criou a conta MDM admin, ok? Ele está provisionando o dispositivo. Eu vou acessar aqui. A gente vê como é que ele está. Vou acessar com a conta local. Vamos abrir aqui as configurações. Aqui em contas. Acesso, trabalho, escola. Então, ele ó, já provisionou dentro do Entra. Ele está fazendo o processo. Tá? Deixa eu só configurar a área de trabalho remoto aqui. Deixa eu confirmar aqui como que está. Ok. Então vamos acessar aqui. Vamos ver qual o nome, né? Como a gente executou ali, ele mudou o nome da máquina. Qual o nome da máquina agora? Agora é o 701.
Era esse aqui. Setecentos e um. Vamos fazer a autenticação dela. Apesar que só mudou no nome de exibição. Não mudou o host dele. Vou esperar aqui. A autenticação já está por entra. Ok. Está puxando a autenticação. Vamos autenticar com o usuário do TI, que é o Rafael. Rafael.cunha. @ftalento.tech. Vai permitir a conexão razoável? Sim. Pronto. Ele já, então, ingressou o dispositivo dentro do ambiente de nuvem, certo? Vamos olhar aqui. Quando voltarmos aqui, ele vai estar com... Ó, o dispositivo já está aqui. Aqui é o owner, que é o pacote que nós executamos. Então, ele criou esse usuário aqui. Cada pacote que você cria, ele vai criar um usuário para o pacote. Esse usuário vai chamar aquele service principal, a aplicação que ele criou aqui, esse Enterprise Application, chamado Windows Configuration Designer. E aí, a partir desse processo, ele vai fazer o processo todo automatizado. Ok? Então, esse primeiro método é um método ao qual ele vai fazer o processo de ingressão do dispositivo no Entra ID e também no Microsoft Intune. Aqui ele já mostra que está no Intune, mas ele vai demorar um pouco para aparecer aqui no Microsoft Intune. Tá? Ele vai demorar um pouquinho aqui. Ok? Vamos tentar fazer, aproveitar que estamos no Intune aqui, vamos tentar fazer a conta DEM novamente. Vamos ver se já deu tempo. Ainda não. Depois a gente tenta novamente. Ok, a máquina já está aqui, certo? Agora nós vamos fazer nesse dispositivo aqui, ok? Nesse dispositivo. Então, deixa eu compartilhar aqui a pasta dele. Agora nós vamos fazer um dispositivo de workstation. Tá? Vamos compartilhar aqui a pasta. Lembrando, pessoal, que no dia a dia você não vai fazer compartilhamento, tá? Você vai... Não é a melhor opção. Você vai copiar para o pendrive e vai executar através do pendrive. Somente pelo IP. Ok. Vamos executar o pacote. Nós vamos ver que ele vai fazer o mesmo processo. Ok? Fazer o mesmo processo. Vamos aguardar aqui. Bom, ele já reiniciou. Vamos ver aqui. Vamos ingressar agora com outro usuário. Eu não estou com o meu telefone aqui agora. Deixa eu fazer com outro usuário dele. Sim. Então ele vai conectar remotamente. Então esse é o segundo dispositivo que nós já fazemos o processo de ingresso, certo? WKS BR653. Daqui a pouco ele vai fazer um onboard dentro do Microsoft Intune. O outro dispositivo ele já fez um onboard aqui, o 701, ok? O 653 ele vai fazer daqui a pouco.
Beleza, então nós fizemos 2 dispositivos com WCD. Agora nós vamos fazer um onboard desse aqui sem ser pelo WCD. Nós vamos fazer a forma manual por dentro do sistema operacional, por dentro do Microsoft Windows, e vocês vão ver a diferença. Tá? Como que você faz um onboard, então, de dispositivos dentro do Microsoft Intune e não entra clicando aqui em Iniciar, Configurações, aqui no lado esquerdo em Contas, Acesso Trabalho ou Escola, você vai clicar aqui em Connect. Aí você não vai digitar o endereço aqui, você vai digitar esse endereço, clicando aqui. Tá? Aqui que você vai digitar o endereço. registro.mdm@ftalentos.tech. Então, por aqui, ele vai fazer o processo de ingressar a máquina no Entra ID e também o dispositivo no Microsoft Intune. Então, ele está avisando que no F-Talentos o registro será administrador local dessa máquina. Então, vocês podem ver que é muito mais trabalhoso você fazer pelo próprio Windows, tá? Porém, aqui ele vai manter o nome da máquina, ele não vai renomear a máquina vai continuar com o mesmo nome sem problema nenhum. Pelo WCD, ele vai renomear sempre o dispositivo, porque você tem que colocar o nome, certo? Na configuração do pacote. Ok, ele já fez o processo. Ok? Deixa eu alterar aqui as configurações dessa máquina para poder fazer a autenticação pelo Entra. Já está, na verdade. Vamos só fazer, então, um reconnect nela. Aqui. Agora eu já consigo usar meu usuário de nuvem para autenticar nela. Só não está permitido, né? Eu teria que adicionar esse usuário ali para ter permissão. Mas ela já está dentro do ambiente. Vamos olhar aqui. Ó, NBK IT 001. Já foi feito o registro pelo MDM. Então ele registrou pelo usuário e não pelo pacote. Então existe essa diferença. O WCD, ele automatiza todo esse processo, senão você vai sempre ter que iniciar configurações, conta, acesso trabalho ou escola, clicar no conectar, clicar lá embaixo no fazer o ingresso no Entra ID, depois colocar o seu usuário, colocar a sua senha. Você vai ter que ficar repetindo várias vezes esse processo. Para que isso não aconteça, você usa o WCD, onde você cria um pacote e a partir daquele pacote você pluga o pendrive, executa o pacote e ele faz todo esse processo automatizado para você. Beleza, pessoal? Deu para entender? Bom, eu vou aguardar aqui, eu vou pausar o vídeo, vou aguardar aqui o tempo do registro do dispositivo, né? Desculpa, do usuário aqui como gerenciador de registro de dispositivo. Eu vou colocar ele aqui novamente. Vamos ver se ele vai deixar agora. Ele ainda não deixou. Mas seria basicamente colocar o usuário aqui, pedir para adicionar e depois fazer aqui. Certo? Então eu vou parar o vídeo aqui e assim que estiver funcionando eu volto com essa inclusão novamente aqui do usuário. Ok? Então eu vou parar o vídeo aqui.